Render graças ao Senhor porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Se renovam a cada manhã, são novas a cada dia. Hoje nós vamos apenas fazer uma introdução para nós completarmos a nossa reflexão no domingo. Hoje é sexta-feira santa. Em 2001, depois dos atentados das Torres Gêmeas, a senadora Hillary Clinton, ela foi até o Congresso e ela fez um discurso. Na verdade, o discurso que a Hillary Clinton fez foi sobre um livro de Anthony Campolo, mais ou menos na década de 90, 1994, mais ou menos, que dizia que o seguinte: é sexta-feira, mas o domingo vem aí. Eu queria ler um texto aqui que a gente vai completar esse texto no domingo, que seria aqui em Mateus, no capítulo 27, quando Jesus está ali com Pilatos e a multidão está diante de Jesus e de Pilatos. E Pilatos vai fazer uma pergunta que ecoa por todos esses séculos, né, até hoje. E diz então o Pilatos no versículo 22, capítulo 27 de Mateus: que farei então de Jesus chamado o Cristo? Que farei então de Jesus chamado Cristo? Essa foi a pergunta que foi feita a Pilatos. E interessante porque a resposta da multidão foi crucificam. Jesus estava, semana passada, nós chamamos, pelo menos na questão do catolicismo, o domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém, numa passeata, né, no caso vitoriosa, e as pessoas diziam: bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, essas coisas, né? E aclamando Jesus. E na semana seguinte, no caso, hoje, na sexta-feira, eles estão dizendo crucificam. Então, ela usa o texto do Anthony Campolo, no caso, porque ele conta sobre uma pregação. Ele estava numa igreja de negros nos Estados Unidos, e ele conta a pregação do presidente da igreja, que ele só dizia que é sexta-feira, mas o domingo vem aí. O que estava implícito nisso? E o que estava implícito também no discurso da Hillary Clinton, que naquele momento os Estados Unidos estava numa tristeza, numa angústia, num horror, num pavor, porque foram atacados em solo americano. Nunca tinha acontecido isso. E então ela vai fazer o discurso. Para nós hoje, e o Campolo, se eu não me engano, eu li esse livro faz muito tempo, ele diz sobre todos os personagens que estavam nesse momento, nesse julgamento. Estava ali Jesus, estava Pilatos, estavam os soldados, estavam os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os religiosos, a multidão e seus discípulos. E foi um tempo triste para Jesus. Foi um momento difícil. E essa colocação do pastor, lá do livro do Anthony Campolo, e também da Hillary Clinton, é para nós hoje. E desde que aconteceu lá na sexta-feira, há 2000 anos atrás, há 2020 anos atrás, aí, talvez mais, que serve para cada um de nós, para você e para mim. Que são momentos difíceis que nós passamos. Escuridão, terror. Nós sabemos que Jesus foi vituperado, foi açoitado, foi chicoteado, cuspido, esbofeteado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, bateram com um caniço naquela coroa para ela entrar na carne dele, na cabeça, e sangrava. Mas Jesus tinha um olhar para frente. Um texto bíblico diz que ele via o que ia acontecer, né? O que ia acontecer na sua entrega, na sua morte, com as outras pessoas que viriam depois, que iriam acreditar nele. Então nós vemos uma situação em que nós estamos, você pode estar, eu talvez esteja também, todos nós numa pandemia, no meio de uma situação difícil, pessoas desempregadas, pessoas que estão passando fome, necessidade, pessoas que não têm o seu dinheiro para pagar a sua conta de luz, sua conta de água e dar comida para os seus filhos. Então é um momento triste. Esse é o que o pastor quis dizer, e o que a Hillary quis dizer, e o que o Campolo quis dizer, que é sexta-feira, que é triste, terrível,
os sacerdotes estavam ali, os fariseus, doutores da lei, os escribas, talvez, como diz o Campolo, se eu não me engano, cada um dando um toquinho no outro, tá vendo? Nós conseguimos trazê-lo para cá, para ele ser julgado, para ele ser morto, e riam. As pessoas que não gostavam de Jesus também fazendo o mesmo, talvez o mesmo comentário. A multidão que eu havia clamado um pouco antes, dizendo crucifica-o, crucifica-o. Os seus discípulos que andaram com ele por 3 anos e viram o que ele fez, eles o abandonaram, deixaram Jesus de lado. Então, esse abandono, essa tristeza, esse horror, essa escuridão, essa falta de perspectiva para frente, nós não conseguimos enxergar o fim do túnel, sem contar ainda, eu penso, né, eu traduzo isso, essa escuridão, e quando Jesus clama Eli, Eli, lama sabachthani, e ele está dizendo, Senhor, Senhor, por que tu me abandonaste, né? El, no caso, o Deus, e houve escuridão sobre a face das trevas, da terra, de meio-dia, 3 horas. Eu creio que nesse momento, quando Jesus absorve todo o pecado da humanidade, Deus ama o pecador e Deus abomina o pecado, e eu creio que Deus virou o rosto de Jesus para Jesus, e ele ficou sozinho, quando ele clama. Então, até isso, nos momentos difíceis, nós achamos que Deus nos abandonou, que nos deixou, e nós estamos largados sozinhos, só nós mesmos, quando nós dizemos que confiamos em Deus e Ele nos abandona. E nós sabemos que não é isso. E Jesus passou por aquilo porque Ele sabia o que ia acontecer. Então, a pregação, né, o grito do pastor da igreja de negros nos Estados Unidos foi justamente esse: olha, nós estamos passando por uma situação difícil, nós estamos nas trevas, nós estamos tristes e angustiados, sem pensar no futuro, que vai ser bom, mas o nosso futuro vai ser brilhante. E por quê? Porque o domingo vem aí. Né? Por mais que você esteja sofrendo, que você esteja com uma situação difícil, que você acha que não vai sair daquilo, é sexta-feira, é escuridão, é tristeza, é choro, é lágrima, é sangue, mas o domingo vem aí, o domingo da ressurreição. O domingo, hoje é morte, mas o domingo é vida. Então essa pergunta que ecoa, que fez Pilatos, que ele faz ali diante do povo ali: que farei então de Jesus chamado Cristo? Ele faz ali, eu lembro que em 1871 o Moody fez também a mesma pergunta, o que farei de Jesus chamado Cristo, né? Ele fala sobre isso, mas ele tem uma situação engraçada não, triste na verdade, porque ele não vai avante na pregação dele, né? Ele não conclama o povo a se arrepender, a voltar para Deus, não. Ele deixa para as pessoas: vocês vão para casa e vocês pensem nisso, vocês meditem nisso, o que faremos nós de Jesus chamado Cristo. Isso é o Moody falando em 1871. Só que naquela noite Chicago pegou fogo, a cidade inteira pegou fogo e morreu muita gente. E Moody, então, ele se arrependeu de não ter feito aquela convocação de um arrependimento, de uma volta dos caminhos tortuosos para Deus. Porque Deus, ele quer que nós também nós possamos dar o nosso passo diante dele, aceitando o amor dele, reconhecendo o amor dele e nos arrependendo dos nossos maus caminhos. Então, é sexta-feira, mas o domingo vem aí. É tristeza, mas vem o domingo da alegria. É morte, mas vem o domingo da ressurreição da vida. Então hoje seria só para nós podermos parar nesses dias. É interessante porque o texto bíblico, ele não nos relata nada sobre o que aconteceu no sábado. Então no domingo a gente talvez comente um pouquinho o que pode ter acontecido no sábado e o que aconteceu no domingo. Então a pergunta fica, essa pergunta que não quer calar, que ecoa por séculos, né? Que farei eu de Jesus chamado Cristo? Que fará você de Jesus chamado Cristo? Você vai fazer e eu vou fazer a mesma coisa que fizeram os discípulos que o abandonaram? Eu e você vamos fazer a mesma coisa que fizeram os soldados: espancaram, esbofetearam, cuspiram, escarneceram dele? Nós vamos fazer a mesma coisa que os doutores da lei,
que estavam orgulhosos por ter levado ele até perante o governo romano para ser morto. Faremos como sacerdotes e que tinham inveja dele porque o povo seguia Jesus e ele curava e ele falava com autoridade sobre a palavra de Deus. E também faremos como o povo que num dado momento, num domingo antes, ele recebe Jesus como o Salvador, como aquele bendito que vem em nome do Senhor, e nesse momento agora, esse povo vai dizer, crucifica-o. Qual vai ser a nossa atitude? Qual vai ser a nossa responsabilidade diante dessa pergunta e a nossa resposta diante dela? O que farei eu de Jesus chamado o Cristo? Eu digo o que estou dizendo hoje, para quem acredita em Cristo, né? Para quem reconhece Ele como seu Senhor, como seu guia. Para quem também não conhece também, que procure. Eu tenho um filme que está saindo agora, se eu não me engano, eu não sei se é na Prime ou se é na Netflix, que é justamente sobre um repórter que vai investigar se Jesus realmente foi um verdadeiro histórico, porque a mulher dele havia se convertido e ele não aceitava, ele era ateu. E ele vai então buscar essa matéria para o jornal dele, para poder falar que Jesus, e ele vai pesquisar e ele vai descobrindo coisas que é bom você ver o filme para você saber o que vai acontecer. Então, o que fará você? O que fará você, José, Maria, João, Pedro, Paulo, eu não sei, de Jesus chamado Cristo? O que farei eu, Geraldo, de Jesus chamado Cristo? Talvez o nosso futuro seja brilhante, quando nós podemos compreender o que foi que aconteceu, o que foi que ele fez, o que foi que ele queria que nós entendêssemos e aprendêssemos em relação a Deus. Não volto a dizer, eu creio firmemente. Aqui nós estamos num pensamento, numa conversa, numa reflexão, que você não vá atrás do que pessoas dizem, que você vá procurar na palavra de Deus e buscando a Deus por meio da sua oração, do seu questionamento. Deus não se importa se você questiona, se você reclama, se você esperneia. Ele quer ouvir a sua voz. E o entendimento seu em relação a Ele. Não é aquilo que vem de um outro aqui para você poder... falou aqui, tudo bem. Não. É você, individual. Olha, o relacionamento com Deus é individual. Você tem uma responsabilidade e a Bíblia diz que nós vamos ter que responder diante do Altíssimo, cada um individualmente. Então, essa pergunta é para você individualmente. Não é uma outra pessoa, você e sua esposa, você e seu filho, você e sua família, não. É você e individual em relacionamento com Jesus e com Deus. Então, para você, o que você vai fazer de Jesus chamado o Cristo nesse dia que é tristeza, que é choro, que é lágrima, que é dor, que é morte, que é angústia, que é falta de perspectiva de um futuro nesse momento, e entendendo o que ele fez, né? O que ele estava mostrando para você e para mim na atitude dele. Não se esquecendo, eu gosto de falar muito que Jesus estava, quando ele estava sendo crucificado ali, sendo martelado pelos soldados, pelos romanos lá, depois dos judeus ter o acusado, ele diz assim, não só para aqueles, mas também para a multidão e também para os religiosos também que estavam ali, para todos na verdade, seus discípulos, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Então eu vejo, existe a misericórdia, a graça de Deus, mas também existe a justiça de Deus. Uma não é maior que a outra. Então nesta sexta-feira, o que faremos de Jesus chamado o Cristo? Num momento triste, num momento de dor, de fraqueza, de angústia, de morte, de escuridão, de lágrima. O que faremos de Jesus no meio de uma pandemia dessa? No meio de um desgoverno total? Em nome de Cristo Jesus, Deus abençoe sua sexta-feira, o seu sábado e domingo nós estamos aqui, se Deus quiser. Não se esquecendo, é sexta-feira, mas o domingo vem aí. Deus abençoe, um grande abraço para você e que você esteja com o coração aberto, que você esteja com o coração cheio de desejo de conhecer, de saber, de ter um relacionamento profundo, mais profundo com esse Deus, com esse Jesus, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe.